Olá a todos os alunos e as alunas. Vocês estão no primeiro ano, já estão enfrentando, né, esta situação bem atípica, né? E, enfim, eu gostaria de fazer esse vídeo para fazer alguns esclarecimentos como que vai ser essa dinâmica nossa a partir do momento que nós vamos ter atividades, vídeos, aulas, etc., à distância, né? E inclusive por recomendação da própria reitoria da USP, né? Para a gente ter a continuidade, né? E continuar estudando, que esse é o objetivo. Então, pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma a disciplina, a estrutura da disciplina. Nós vamos ter vídeos, né? Vídeos em que eu vou expor o conteúdo que estava previsto, né? Sempre fazendo aquele modelo que eu expliquei, inclusive no primeiro dia de aula, né? A primeira parte trabalhando mais com os elementos da teoria política, da filosofia política da antiguidade, e depois fazendo uma análise das obras da Hannah Arendt, né? Que eu falei que eu ia selecionar para análise nesta disciplina neste ano, né? Bem, pessoal, além dos vídeos, e eu queria até explicar em relação a esses vídeos, que eu vou preparar slides, vou gravar os slides e ir explicando, né, cada um desses slides, os tópicos, né, principalmente palavras estrangeiras em grego e etc. Eu deixarei escrito no slide e darei toda a explicação para vocês. Mas o que eu gostaria de dizer é que o slide eu também vou deixar em PDF para vocês fazerem um download, né? Até se vocês quiserem depois rememorar quais foram os tópicos discutidos, vocês podem salvar, né? E, enfim, eu vou gravar essas aulas, mas também deixarei material de apoio para vocês lerem, né? Porque, principalmente no curso de Direito, é imprescindível a leitura. E quando a gente trata de teoria política, filosofia política, é muito necessário não só escutar, mas também ler e interagir, né? É muito difícil, né? Falar sobre teoria política sem uma boa discussão, né? Em relação aos textos lidos e ao material disponibilizado. Em relação ao programa que eu disponibilizei e que inclusive está aqui na plataforma das disciplinas, eu vou ter que fazer algumas adaptações em relação à bibliografia sugerida. Como nós não teremos a disponibilidade da biblioteca, vocês vão encontrar algumas dificuldades de algumas obras que eu coloquei, né? Então, eu vou alterar alguns textos, vou colocar alguns artigos científicos sobre o tema, permanecendo, né, os temas que a gente ia tratar, isso não vai ter grande alteração, mas o material de suporte eu vou alterar, mas eu sempre vou colocar textos, né, de preferência da própria fonte, dos próprios autores, que eu gosto de trabalhar dessa forma, o PDF que eu vou preparar, né, com os slides da apresentação, e sempre vou deixar umas 5 questões de exercício de fixação para verificar se vocês compreenderam, para vocês verificarem se vocês compreenderam, principalmente, se existe alguma dúvida, né, e se existir a dúvida, não deixe de escrever pelo fórum, né? Nós temos o fórum na e-disciplinas e até eu ressalto, eu vou utilizar a nossa disciplina vai ser toda realizada, disponibilizada nessa modalidade à distância pela e-disciplinas, o Moodle, e tem um fórum. Então, no fórum vocês podem fazer as perguntas, vocês também podem interagir, né? Se um colega quiser responder o outro, ou quiser complementar uma pergunta, falar, eu também gostaria de saber tal assunto em outra perspectiva, escrevam, mas é interessante no fórum para todos participarem, né? Não tem problema, se vocês quiserem me enviar também a mensagem privada, eu também vou responder, claro, mas seria interessante se vocês participassem do fórum para a gente permanecer com essa interação, né? E às vezes a sua dúvida também é a dúvida do colega e pode ajudar, porque aí eu já respondo e acabo solucionando, né, a dúvida de todos. Então seria interessante a gente permanecer no fórum, né? E o que eu também gostaria de dizer é que na sexta-feira eu vou permanecer, pelo menos nesse primeiro momento, vamos ver quanto tempo que a gente precisa, né, para solucionar as dúvidas, mas eu vou permanecer das 2 às 3 horas da tarde da sexta-feira, que seria a nossa disciplina, disponível no chat online para esclarecer dúvidas e se estender, né, a gente estende até às 6 horas da tarde, que era a nossa disciplina,
né? Mas é mais para vocês fazerem dúvida, colocarem dúvidas, ou até às vezes outras sugestões. Olha, eu achei um filme que também fala desse tema, né? A gente tem as recomendações de filmes, eu mantenho as recomendações, passarei outras recomendações, não só de filmes, como vídeos, né? Por exemplo, tem um vídeo do Bauman que eu vou deixar lá o link do YouTube que vocês podem assistir, enfim, algumas coisas que vão complementar a nossa disciplina. Então, pessoal, em termos gerais, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que enquanto nós permanecermos neste contato à distância, o nosso contato vai ser estabelecido pela e-disciplinas, que é a própria plataforma da USP, né? Eu sempre deixarei a parte do suporte em vídeo com as aulas, né, gravadas, deixarei o slide referente à aula, né, gravada, também deixarei o texto em PDF, os textos em leitura, e farei sempre em média 5 questões. Eu não vou proibir que vocês refaçam as questões, vocês podem refazer quantas vezes quiserem, né? E o último resultado é o que vai ficar registrado, porque o importante aqui, como eu estou falando, são exercícios de fixação. Eu quero que vocês verifiquem se vocês têm dúvidas, e aí vocês me escrevam ou participem do chat online na sexta-feira. E se não for isso, por favor também, façam os exercícios para verificar, para consolidar o seu conhecimento, mesmo que vocês não errem, né? Vocês vão consolidando, vão lembrando, né, de alguns elementos que eu considero como importantes para o avançar dessa disciplina. Bem, qualquer dúvida, vocês me escrevam, principalmente pelo e-disciplinas, mas também vocês têm o meu e-mail, né? Enfim, quando vocês escrevem pela e-disciplina, eu recebo pelo meu e-mail USP o aviso, e todos os avisos eu vou postar pela e-disciplinas para todos terem as notificações, enfim, ou qualquer aviso ou inclusões de novas informações do que a gente vai fazer. E nisso a gente vai computar todas as nossas aulas com tudo que a gente já tinha programado, né? São os filmes que durante a própria videoaula eu vou inserindo alguns elementos, o material, o suporte de leitura, os vídeos e o próprio fórum, que eu recomendo muito que vocês participem para que a gente possa enriquecer a nossa disciplina. Bem, olha, pessoal, espero que vocês fiquem bem, que isto seja temporário, né, e por um período curto. Cuidem-se e a gente permanece esse contato à distância até que a gente volte a nos falarmos de forma presencial. Mas ressalto, vejam todos esses materiais, acompanhem, debatam para a gente fazer com que esta aula a gente nem perceba tanto a diferença entre a distância e o presencial. Bem, obrigada pela atenção de todos, estou à disposição para dúvidas e a gente permanece nessa plataforma online da USP que é e-disciplinas. Obrigada e até o nosso contato presencial e o próximo vídeo.